Vem cá, você, mulher, garota, você se sente segura andando na rua? Você se sente segura andando no transporte público? Você se sente segura no teatro? Bom, guardadas as devidas proporções, a gente vai discutir um pouquinho disso aqui no vídeo de hoje, porque nós vamos falar de Tina. Respeito. Eu sou Bruno Cavalcante, você está no canal Foyer. Spin só. Há uns anos atrás, eu lembro de ler uma crítica, acredito que tenha sido no New York Times, falando sobre um espetáculo na Broadway chamado A Little Night Music. Eu vou contar para vocês muito rapidamente. A Little Night Music era uma remontagem desse musical ali em 2009. Foi estrelado pela Catherine Zeta-Jones, né, vencedora do Oscar, uma grande atriz. E durante a temporada, Catherine saiu do espetáculo e entrou uma outra atriz, chamada Bernadette Peters, que é uma grande atriz da Broadway, vencedora de vários Tonys, né, o prêmio, o Oscar do teatro americano, enfim. E a crítica no New York Times dizia o seguinte: que diferença faz uma diva? E olha, assistindo Tina, Respeito, que está em cartaz no Teatro das Artes, eu posso dizer a vocês que diferença que faz um grande ator de teatro em uma peça. Eu estou me referindo a Marco Antônio Pâmio, que dá vida ao editor-chefe de um jornal fictício, nessa história baseada em um quadrinho da Turma da Tina, que é um derivado da Turma da Mônica, criada pelo Maurício de Souza. O Marco Antônio Pâmio, ele dá vida ao vilão da história, a esse editor, que assedia as suas funcionárias e tenta assediar a Tina também e vive um processo de derrocata na carreira. Por que que eu comecei falando desse grande ator? Porque quando Marco Antônio Pâmio entra em cena, o espetáculo sobe. Olha, tem uma diferença absurda entre o que acontece quando o Pâmio entra em cena e o que acontece quando ele não está em cena. O que que eu quero dizer? Que eu quero dizer que o elenco é ruim? Olha, longe disso, tá? Você tem em Tina Respeito grandes atores, atores interessantíssimos. Mas tem um problema. O espetáculo não é um espetáculo adulto, e diferente do que muitas pessoas dizem, também não é um espetáculo infanto-juvenil. É um espetáculo que caminha entre esses dois lugares. Ele tem os pés nas duas canoas. E por que que eu digo isso? Porque a linguagem, ela não é completamente infanto-juvenil, mas ela também não é completamente adulta. Ela fica num limbo. A gente não sabe muito bem se a gente está vendo um espetáculo dedicado para jovens, ali entre seus 11, 12, 13, até 15, 16 anos, ou se você está vendo um espetáculo dedicado para toda a família, um espetáculo pensado para ser teatro, teatrão. A gente sai sem saber muito bem o que acontece. E isso eu tendo a dizer que é uma questão da direção. Eu vou pegar aqui a minha colinha para não errar o nome de ninguém. Mas na direção nós temos aqui o Leandro Martins, que assina não só a direção cênica, como também o roteiro, e nós temos o Mauro Souza, que assina a direção geral. Há um grande problema aí. Assim como há grandes coisas muito boas nesse espetáculo, mas vamos começar pelo problema. Ele não cativa. E quando eu digo que ele não cativa, não é porque eu não tenho uma história com as histórias do Maurício de Souza, não é porque eu não seja ligado à Turma da Mônica ou à Turma da Tina. Ao contrário, eu sou e eu adoro não só a Mônica, como adoro a Tina, a Pipa, o Zecão, o Rolo, olha, gente, a turma toda. Mas falta um encantamento. E falta um encantamento talvez porque o roteiro deixe a desejar. Eu tendo a dizer que Tina Respeito é uma peça que queria muito ser cinema. Mas olha, queria muito mesmo. Ou até, quem sabe, uma série, não importa. Queria ser audiovisual, não queria ser teatro. E isso a gente vê porque a dramaturgia é construída de uma forma muito corriqueira. É uma passagem de tempo, é uma passagem de cenário, é uma passagem disso, é uma passagem daquilo, e nada se aprofunda. E nós não temos, de fato, uma discussão. Tina Respeito tem talvez um dos grandes problemas do teatro paulistano hoje em dia. Precisa de uma diva e não tem uma diva.
Isabelle Drummond é uma atriz interessantíssima no audiovisual, fez trabalhos muito, mas muito divertidos mesmo. Bom, acabamos de ver a reprise de Cheias de Charme. Ela sabe fazer, ela é boa. Mas falta a Isabela um estofo teatral. O que eu quero dizer? Para você ser a atriz que carrega uma peça, te falta um jogo de cena. Falta, bom, enfim, um estofo mesmo. Estofo esse, inclusive, que todo o elenco tem, viu? Bom, quase todo o elenco tem. Eu vou aqui também usar minha colinha para não esquecer o nome de ninguém. Você tem Miriam Lima, Bia Toledo, Gustavo Meridi e olha, para mim o grande destaque desse espetáculo, que é a Camila Brandão, que dá vida à Pipa e que eu vou dizer, é uma cena curta. Mas olha, é uma cena curta demais, mas que vale o espetáculo inteiro. Tina Respeito, para mim, tem um grande problema, que é justamente não ir além. É um espetáculo que te propõe uma discussão, que resolve essa discussão de uma forma muito simples, muito fácil e muito boba. Eu acho que falta a essa dramaturgia um aprofundamento. Ou então falta a essa dramaturgia um processo de ludicidade. Falta aquele caráter lúdico que vai aproximar mais esse espetáculo de um público infanto-juvenil sem afastar o resto da família. E bom, enfim, tá longe de ser um péssimo espetáculo. Tá longe, inclusive, de ser um espetáculo ruim. Mas é um espetáculo que eu esperava mais. Eu sou Bruno Cavalcante e você está no canal Foyer Digital e a gente se vê no próximo vídeo.